Você procura melhorar a alimentação, reduz frituras e tenta manter o peso sob controle, mas os triglicerídeos continuam elevados? Se isso acontece com você, principalmente depois dos 50 anos, talvez exista um fator que ainda não foi investigado: o funcionamento da sua tireoide. O hipotireoidismo pode contribuir para alterações no colesterol e nos triglicerídeos. E o mais preocupante é que seus sintomas costumam aparecer lentamente, sendo facilmente confundidos com cansaço, estresse ou envelhecimento. Mas atenção! Isso não significa que toda pessoa com triglicerídeos altos tenha hipotireoidismo. A tireoide é apenas uma das possíveis causas e precisa ser avaliada por meio de exames. Neste vídeo, você vai entender essa relação, conhecer os sinais de alerta e descobrir o que deve fazer para proteger sua saúde. O que é o hipotireoidismo? A tireoide é uma pequena glândula localizada na parte da frente do pescoço. Apesar do tamanho, ela influencia praticamente todo o organismo. Ela produz hormônios que ajudam a controlar o metabolismo, a temperatura corporal, a frequência cardíaca, o funcionamento intestinal e a maneira como o corpo utiliza gorduras e carboidratos. No hipotireoidismo, a tireoide não produz hormônios em quantidade suficiente para atender às necessidades do organismo. Como consequência, diversas funções do corpo ficam mais lentas. A pessoa pode sentir cansaço constante, sonolência, frio excessivo, intestino preso, pele seca, dificuldade para perder peso, queda de cabelo, desânimo e problemas de memória ou concentração. Entretanto, nem todo mundo apresenta todos esses sinais. Algumas pessoas possuem sintomas muito discretos, principalmente no início da doença. Qual é a relação com os triglicerídeos? Os triglicerídeos são um tipo de gordura presente no sangue. Eles funcionam como uma reserva de energia, mas, quando permanecem muito elevados, podem representar um risco para a saúde. Os hormônios da tireoide participam do controle do metabolismo das gorduras. Quando existe uma deficiência desses hormônios, o organismo pode ter mais dificuldade para processar e eliminar determinadas partículas de gordura. Com isso, podem ocorrer aumentos no colesterol total, no colesterol LDL, em algumas pessoas, também nos triglicerídeos. Essa é uma das razões pelas quais alguém pode melhorar a alimentação, mesmo assim, continuar apresentando resultados alterados nos exames. Mas é importante reforçar: o hipotireoidismo não é a única explicação. Triglicerídeos elevados também podem estar relacionados ao excesso de açúcar e carboidratos refinados, consumo frequente de bebidas alcoólicas, diabetes descontrolado, excesso de peso, sedentarismo, doenças do fígado ou dos rins e utilização de alguns medicamentos. Por isso, o tratamento precisa começar com a identificação da verdadeira causa. Por que isso pode passar despercebido depois dos 50? Depois dos 50 anos, muitas pessoas consideram normal viver cansadas, sentir mais frio, engordar com facilidade ou sofrer com prisão de ventre. Só que esses sintomas nem sempre fazem parte do envelhecimento. Eles também podem indicar uma alteração hormonal. Outro problema é que o hipotireoidismo geralmente se desenvolve de forma gradual. A pessoa se acostuma com as mudanças e demora para procurar ajuda. Em alguns casos, a primeira pista aparece justamente nos exames de colesterol e triglicerídeos. Portanto, se os seus níveis continuam elevados apesar das mudanças na alimentação e da utilização correta dos medicamentos prescritos, pode ser importante conversar com o médico sobre a avaliação da tireoide. Quais exames devem ser realizados? O diagnóstico não pode ser feito apenas pelos sintomas. Os exames mais utilizados inicialmente são o TSH e o T4 livre. O TSH é produzido pela hipófise, uma glândula localizada no cérebro, e funciona como um sinal que manda a tireoide trabalhar. Quando a tireoide produz poucos hormônios, o TSH frequentemente se eleva. Já o T4 livre ajuda a mostrar a quantidade de hormônio tireoidiano disponível no sangue. Dependendo do caso, o médico também pode solicitar a dosagem de anticorpos, como o anti-TPO, para investigar a doença de Hashimoto, uma causa autoimune comum de hipotireoidismo. A interpretação deve considerar a idade, os sintomas, os medicamentos utilizados e as demais condições de saúde. Um resultado isolado não deve ser interpretado por conta própria. O que fazer quando o hipotireoidismo é confirmado? O tratamento mais utilizado é a reposição do hormônio tireoidiano com levotiroxina. A dose é individual. Ela pode variar de acordo com a idade, o peso, a intensidade da alteração e a presença de problemas cardíacos. Por isso, nunca utilize o medicamento de outra pessoa e não aumente ou diminua a dose sem orientação médica. Também é importante respeitar a forma de utilização recomendada.
Alimentos, suplementos de ferro, cálcio e alguns medicamentos podem interferir na absorção da levotiroxina. Depois do início ou da mudança da dose, novos exames são realizados para avaliar se o tratamento está funcionando adequadamente. Quando o hipotireoidismo é controlado, o perfil de gorduras no sangue pode melhorar. Entretanto, isso não significa que o colesterol e os triglicerídeos sempre voltarão ao normal apenas com o tratamento da tireoide. Algumas pessoas também precisam de mudanças no estilo de vida, dependendo do risco cardiovascular, de medicamentos específicos para controlar o colesterol ou os triglicerídeos. Nunca suspenda uma estatina, um fibrato ou qualquer outro medicamento porque começou a tratar a tireoide. Cuidado com soluções milagrosas. Ao encontrar uma alteração na tireoide, muitas pessoas começam a tomar iodo, algas, chás ou suplementos vendidos como ativadores do metabolismo. Isso pode ser perigoso. O excesso de iodo pode piorar algumas doenças da tireoide, especialmente em pessoas com predisposição a alterações autoimunes. Não existe chá, desintoxicação ou alimento capaz de substituir o tratamento médico de um hipotireoidismo confirmado. A alimentação é importante para a saúde geral, mas não deve ser apresentada como uma cura garantida. Como ajudar a reduzir os triglicerídeos? Além de investigar a tireoide, algumas medidas podem ajudar. Reduza refrigerantes, doces, sucos açucarados e alimentos feitos com farinha refinada. Tenha cuidado com o álcool. Em algumas pessoas, mesmo quantidades aparentemente pequenas podem elevar bastante os triglicerídeos. Consuma mais verduras, legumes, feijão e outras fontes de fibras. Inclua fontes saudáveis de gordura, respeitando as orientações do seu médico ou nutricionista. Pratique atividade física de maneira regular e compatível com sua condição de saúde. Se você tem diabetes, mantenha a glicose controlada. E, acima de tudo, utilize corretamente os medicamentos prescritos. Não é necessário passar fome nem eliminar grupos alimentares sem orientação. O objetivo é construir uma rotina sustentável. Quando a situação exige mais atenção, triglicerídeos acima de 500 mg por decilitro são considerados muito elevados e aumentam o risco de pancreatite, uma inflamação grave do pâncreas. Nesses casos, procure avaliação médica rapidamente. Dor forte e persistente na parte superior do abdômen, principalmente acompanhada de náuseas e vômitos, também exige atendimento imediato. Dor no peito, falta de ar intensa, desmaio ou sinais de derrame devem ser tratados como emergências. Conclusão. Se você tem mais de 50 anos e seus triglicerídeos continuam elevados, não olhe apenas para aquilo que está no seu prato. A alimentação é fundamental, mas o organismo funciona como um conjunto. Diabetes, medicamentos, consumo de álcool, doenças metabólicas e alterações da tireoide podem influenciar seus resultados. Converse com o profissional que acompanha você sobre os exames de TSH e T4 livre, principalmente se também apresenta cansaço, frio excessivo, intestino preso, pele seca ou dificuldade inexplicável para controlar o peso. Identificar a causa correta evita tratamentos incompletos e ajuda a proteger o coração, o metabolismo e a qualidade de vida. Este conteúdo é informativo e não substitui uma consulta médica. Se esta explicação ajudou você, compartilhe o vídeo com alguém que também enfrenta triglicerídeos elevados e ainda não investigou a tireoide.